Olhe para mim, deixa eu lhe ensinar algo muito importante. A sua fé tem que ser uma fé viva. Diga, fé viva. Qual é a característica de uma fé que está viva? As experiências que eu vivo proporcional à fé. Uma fé viva gera experiências de transformação da parte de Deus. Diga para você mesmo, uma fé viva gera experiência de transformação com a palavra de Deus. Eu não estava dizendo para você até agora, os milagres rompem na nossa vida mediante a 3 pontos importantes. Primeiro, o tempo de Deus. Para todas as coisas há um tempo determinado. No tempo de Deus, na hora certa de Deus, a promessa se cumpre, o milagre rompe. Você pode dizer amém? Segundo, a soberania de Deus. Pastor Fábio, quando nós oramos por alguém, por algo, ou por nós mesmos, e logo ao amanhecer nós não encontramos isso, eu preciso descansar meu coração, de que a minha oração foi ouvida sim, porém ela está sendo administrada pela soberania divina. Tempo, soberania e atitude. O tempo é da vontade de Deus. No tempo determinado, para todas as coisas, tudo rompe, tudo acontece. Na soberania de Deus, no tempo que Ele mesmo determina, a soberania dEle que rege o universo e todas as coisas, tudo rompe e acontece. Porém, há um terceiro item importante, que não depende de Deus, nem da soberania dEle, nem da vontade dEle, é algo que já foi feito, já está liberado, Cristo já conquistou na cruz do Calvário, depende para este milagre romper e acontecer, da minha atitude de fé. Eu vou ouvir, vou crer e vou dar o passo. É muito importante que você compreenda esses ingredientes que eu estou compartilhando nessa noite, para que a sua fé seja uma fé viva, e você tenha experiências com Deus. O religioso tem fé, porque ele acredita, mas ele não tem experiência. E eu não estou falando de uma religião, porque dentro da igreja do crente, aqui pode ter um monte de religioso. Tem fé? Tem. Acredita na vontade e na palavra de Deus, que Jesus é o Salvador? Sim, certamente, mas não tem experiência, é uma fé religiosa, não é uma fé viva. A fé viva, ela dá o passo e ela vive a experiência. Vou repetir isso para você entender. A fé que é viva, ela dá o passo e ela vive a experiência. O que eu devo guardar dentre tantas coisas desta noite, pastor Fábio? Que a fé viva, ela dá o passo e vive a experiência. A fé do religioso não, ele crê, mas não dá o passo, nunca vai viver uma experiência. A fé do desinteressado, ele até crê, mas ele não dá o passo, e ele não vive a experiência. O que o Espírito Santo tem feito nesses dias, querida igreja? Levado cada um de nós, feito com que essa geração seja uma geração de fé viva, que dá o passo e vive a experiência. Você está entendendo, querido? Você pode ficar para lá do véu, ou você pode dar o passo e vir para cá do véu, porque véu não existe mais, foi rasgado, está liberado, não tem mais véu, não tem mais impedimento. Mas se você insistir em ficar para o lado de cá, e não der o passo de fé, você nunca vai viver a experiência. Não é difícil o que eu estou te dizendo. A fé viva, ela dá o passo e ela vive a experiência. Sua fé cresce então, à medida que você vai tendo experiência com Deus. A sua fé vai se desenvolvendo, e é dando mais passos que você vai vivendo e desenhando a sua jornada de fé cristã. Ao olhar para a cruz eu sou livre, ao olhar para Jesus tenho vida. Não é isso? É de graça em graça que eu vou, passo a passo. É a experiência da fé. Eu ouço, creio, dou passo. Eu ouço, creio, dou passo. Diz comigo. Eu ouço, creio,
dou o passo. E se você fizer essas 3 coisas, vai romper na sua vida uma experiência com Deus. E você vai desenvolver uma caminhada, uma jornada de fé com o Senhor. O Espírito Santo quer te levar a este lugar de ouvir, crer e experimentar. Faz um apelo para a pessoa que está do teu lado: ouça, creia e experimente. Dê o passo de fé, saia da religiosidade. Ouvir Deus para a fé crescer. Ouvir Deus através da sua palavra, é isso que faz a fé crescer. Dá mais um passo de fé para ter experiência com Ele. Levante uma das suas mãos, por favor, para o céu, porque você levanta como quem vai declarar algo. Diga comigo: eu posso não estar vivendo agora tudo o que Deus falou a meu respeito. Diga: mas eu tenho paz, que as promessas dEle são viva e verdadeira. De mão levantada digo: meu futuro está guardado, garantido nas mãos do meu Jesus. Por isso eu vou crer, vou dar o passo e vou experimentar. E como é que você chega lá? Passo a passo, de fé em fé, de glória em glória, segundo a canção, que tem tudo a ver com a Bíblia, de graça em graça. A vida cristã é assim, é uma caminhada para frente e para cima. Vida cristã não é um estacionamento, tem que prosseguir, tem que caminhar. Vai. Quem mandou você parar? Eu não estava pensando na música, na canção, nem na palavra. O Espírito Santo me inspirou na hora a te dizer: por que você largou a rede? Por que você parou? Não, pastor Fábio, eu sou um cristão, eu creio. Tá, mas você está experimentando? Você está dando o passo? Não, eu parei. Então a voz do Senhor para você nessa noite é: por que você parou? Quem mandou você parar? Quem mandou você largar? Quem mandou você sair? Quem mandou você abandonar? Prossiga, continue, dê os passos e vá construindo a sua caminhada com Deus. Dê os passos e vá construindo a sua jornada de fé. Querido, vida cristã é para frente e para cima, é caminhando, é sempre, é contínuo, não tem parada, não tem estacionamento e também não tem retorno, é para frente e para cima. Uma fé viva, que proporciona que você tenha com Deus experiências de resposta de oração, experiência de salvação, experiência de ver Deus curando, agindo, experiência com o sobrenatural, experiência que vem de um relacionamento com Ele. Você crê? Responda para mim, você crê? Agora pense, você tem vivido aquilo que você crê? Você tem vivido as experiências que você crê? A vida com Jesus é assim, meus irmãos. A caminhada da fé é essa: você ouve Deus, confia nele, dá mais um passo e tem mais uma experiência com Ele. Dá para decorar esses 4 pontos, não dá? Então vai, faz comigo esse exercício de fé. Diga: você ouve Deus, crê nele, dá mais um passo e vive a experiência. Eu vou repetir que é para você guardar. Aqui na comunidade a gente faz assim: você ouve Deus. Ai, que bom que você quer ir comigo, vai. Você ouve Deus, crê nele, dá mais um passo e vive a experiência. Dispõe-te. Não vai levantar literal, tá? Eu só estou citando o texto. Levanta-te
age, toma atitude, faz. Baseado em quê? No exemplo que nós acabamos de conversar um pouquinho atrás, naquilo que Jesus fala: lança a rede, sobre a tua palavra eu lançarei. A cada experiência você conhece mais Deus. Quanto mais você conhece, mais você confia. Quem confia, age. Quem age, Deus honra. Você tem a honra de Deus sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Pastor Fábio, diante destas situações que eu estou vivendo, o que eu preciso fazer? Qual é a instrução de Deus para mim nesta noite de ação de graças, que eu estou relembrando tudo que Deus fez? Ouça a palavra de Deus. Deus falou? Falou. Creia no que Ele falou. Dê o passo e viva a experiência. É muito importante que você, nesta geração, exerça uma fé que é viva. Foi assim com Josué. Ele passou por aqui, nestas 7 semanas dos destemidos. Ele teve fé e coragem para liderar o povo. Ele teve disposição para viver a promessa. Você se lembra do Josué? Ele abriu a nossa campanha há 7 semanas atrás. Caleb, o companheiro do Josué, também passou por aqui. Teve fé e coragem para possuir a terra. Em Caleb havia um outro espírito. Nos 10 espias, havia uma voz crítica, de murmuração. Em Caleb, também em Josué, havia um outro espírito, uma outra disposição, uma outra realidade. Ele passou por aqui. Eu não sei se você se lembra de Débora. E o do guerreiro Baraque, os dois passaram por aqui também, nesta série de mensagens. Débora profetizou em nome do Senhor, com uma fé destemida. Baraque recebeu, creu, mas tinha uma fé relutante. Ele creu, mas não dava o passo, tanto que ele desafiou Débora: você vai comigo viver isso que Deus mandou a gente fazer? Se você for, eu vou. Débora é um exemplo de fé destemida. Baraque é o nosso exemplo de fé relutante. É fé, mas é relutante. É uma fé que não é viva, não vive a experiência. Gideão passou por aqui também. E o Espírito Santo começou a trabalhar com ele, porque ele foi preparado para sair do lagar e ser transportado para o campo de batalha. Quando o anjo do Senhor falou com ele, o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, ele disse: eu não posso, eu sou o menor da minha família, a minha família é a menor de todas as outras, não tem como. O Espírito Santo viu nele uma capacidade que nem ele mesmo conseguia ver, gerou nele uma fé destemida, ao ponto de tirar ele do lagar e levar ele para um lugar de experiência. E esse lugar de experiência, querido, não pense que era um lugar de descanso, não. Foi justamente o campo de batalha. E lá no campo de batalha, quando ele pensava que ele fosse vencer a guerra com um grande exército, 300 pessoas ficaram com ele, e todos gritaram a sua voz: pelo Senhor e por Gideão. É o Senhor que vai nos garantir vitória. São exemplos de fé. Algumas fé relutantes, outras fé destemidas. Davi, por exemplo, passou por aqui também, nessas últimas quintas-feiras. Ele se mostrou um destemido no confronto com Golias. Você se lembra dele? Como que um homenzinho, jovenzinho daquele, poderia derrotar um gigante que estava afrontando o povo de Deus, e mais do que afrontar o povo, estava afrontando o próprio Deus? Golias era exemplo da humanidade, da carnalidade, das armas deste mundo. Davi, pequenininho, franzino, um menino, um desprezado, era exemplo de alguém que estava debaixo da intervenção sobrenatural de Deus. E não foi uma funda, nem tampouco uma pedrinha, foi o braço forte do Senhor que garantiu vitória. Que fé destemida. Me faz lembrar
que muitas vezes nós vivemos só no nível natural das coisas, no nível de experiências da terra, usando somente as armas deste mundo. Assim era Golias. E quantas vezes nós precisamos ir no contrário, querido, e na contramão do mundo. O mundo é natural, por isso eu vou andar no sobrenatural. O mundo me leva para baixo, usar as armas desse mundo, coisas naturais, terrenas, mas a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, é no mundo espiritual, é no sobrenatural, é na força do Senhor que nós vamos vencer. Abigail passou por aqui também, um nome que não é muito conhecido na Bíblia. Ela era mulher de Nabal. Foi ela que, com sabedoria, com coragem e com uma fé destemida, foi usada por Deus para interceptar a ira de Davi contra a sua própria família. Uma mulher que se posicionou. Podia ter sido um homem. A questão aqui não é a mulher nem um homem, é a fé, é a coragem, é a sabedoria de alguém que se posicionou para dizer: Deus, traz livramento para minha casa. E eu me lembro tanto daquele culto, quando nós terminamos dizendo: vá em paz, volte para a tua casa e vá em paz. Semana passada Daniel passou por aqui. Daniel, homem de Deus, cheio de fé, mesmo sofrendo oposição, ele manteve o seu compromisso. É para orar? Então eu vou orar. Ele estava inserido num contexto talvez parecido com o seu, talvez um contexto parecido com o meu, um contexto de oposição, um contexto de resistência, um contexto, querido, contrário àquilo que ele vivia. Diante do contexto da oposição, diante da situação do mundo em que ele estava, ele tomou uma firme decisão: eu vou honrar a Deus e vou viver com a minha fé destemida. Exemplo de fé destemida e exemplo de vida de oração. Não pode orar mais, o decreto do rei dizia. Não pode invocar nenhum Deus, não pode se prostrar e clamar nenhum outro. Ele disse: não tem como, eu não vou ceder a essa questão. Eu sempre fiz isso, é assim que eu vivo e é assim que eu vou continuar fazendo. E a história dele ficou registrada como o Deus de Daniel é o Deus que livra, é o Deus que salva. São tantos exemplos de fé, são tantos exemplos de homens e mulheres que viveram experiências com Deus. A história de cada um deles nos encoraja, nos impulsiona. A história de cada um deles nos faz conhecer um pouco mais de quem Deus é, de como Ele age. Porém, querido, Daniel não está aqui, Abigail não está mais aqui, Davi, Gideão, Débora, Calebe, Josué, todos viveram experiências maravilhosas. A Bíblia registrou, o Espírito Santo nos traz a vida deles como exemplo, mas eles não estão mais aqui. A boa notícia, eu quero que você celebre comigo, é que o autor e consumador da nossa fé destemida também morreu. A diferença, querida, é que ao terceiro dia ele ressuscitou. E a notícia melhor ainda, querido, é que ele está aqui. Você pode adorá-lo por quem ele é? Aplauda o seu santo e maravilhoso nome. A sua fé viva vai fazer você dar mais um passo, vai fazer você ter experiências com Deus. Diante de todas estas verdades, aonde eu quero chegar, querido, e o que eu quero lembrar você, é exatamente isso. Jesus, segundo o escritor aos Hebreus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que, segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 15, conforme diz as escrituras, Ele foi morto, Ele ficou 3 dias na sepultura, mas conforme diziam as escrituras, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele é o autor
e o consumador da nossa fé. Foi na cruz, querido, que a nossa história foi totalmente transformada. Jesus é o alvo, Ele é o centro, Ele é o retrato perfeito de uma fé destemida que conquista todo o propósito de Deus. Você crê nisso, querido? Levante uma das suas mãos e diga: Jesus é o alvo, Jesus é o centro, Ele é o exemplo da minha fé viva, destemida, que conquista todo o propósito de Deus. Por isso você tem que olhar para Ele, querido. Ao olhar para a cruz eu sou livre. Canta. Ao olhar para Jesus tenho vida, e para sempre eu adorarei. E de graça, ao olhar, vai. Ao olhar para a cruz eu sou livre. Ao olhar para Ele, ao olhar para Jesus, o que você tem? E para sempre eu adorarei. E como é que vai? E de graça em graça irei. Esse é o segredo, entende? Esse é o segredo. Você está me entendendo, querido? Foca, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Está escrito em Hebreus: olhando firmemente para Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Proclame isso para a pessoa que está mais próxima de você. Olhe firmemente para Jesus. Ele é o autor e o consumador da sua fé. Você crê nisso, querido? Ao olhar para Ele, eu sou livre. Ao olhar para Jesus, eu tenho vida. Foi Deus, querido, que colocou Jesus naquela cruz para fazer uma obra maravilhosa, para resgatar você, para curar você. O que Deus queria conquistar levando Jesus naquela cruz? O que Ele precisava resgatar? Você. Você. O interesse de Deus é você. E se hoje Ele chamar o seu nome? Você vai ter que ouvir, crer e vai dar um passo. E se eu não quiser dar o passo? Tudo bem, mas eu estou te apontando o caminho o tempo todo. O milagre não vai romper. Não, eu preciso de uma nova vida. Eu preciso viver uma nova realidade. Se você está ouvindo, crendo, dá o passo. Eu acho que eu não sou merecedor. Não é mesmo, Ele te amou mesmo assim, é a graça. Eu acho que eu não tenho capacidade. Não tem ninguém, nenhum de nós. Todos nós aqui temos o mesmo tamanho. Diante da cruz nós estamos todos no mesmo terreno. Jesus é o meu exemplo de fé. Eu amo a história do Daniel. Eu amo a história da Abigail. O Davi é um exemplo. A Débora, o Caleb, o Josué. Eita, gente de fé. Até rimou. Eles estão, eles e tantos outros, alguns deles e outros, na galeria dos homens da fé. Mas acima deles, há um nome que é sobre todo nome. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel. O nome é Jesus. É o nome sobre todo nome. Olhando para Ele, você tem fé para abraçar o que te foi dado e coragem para enfrentar o que tiver que ser enfrentado. Eu preciso ter fé para abraçar o que me foi dado e coragem para enfrentar o que tiver que ser enfrentado. Qual é o segredo dessa experiência? Ouça, creia, dá o passo. E agora deixa eu completar.
dá o passo e caminha na direção dele. Eu pensei que eu ia encontrar Davi aqui, ele não está. Abigail passou por aqui, mas ela passou, já foi. Daniel, aprendi tanto com ele, não morreu na cova dos leões, mas morreu depois, já foi também. Mas Jesus está aqui. Deus queria fazer algo com você quando Ele foi na cruz. Queria resgatar a sua vida, curar você, abençoar a sua família, libertar você. Ele é o centro, Ele é a razão, Ele é o motivo, Ele é o porquê. Jesus é um exemplo de fé destemida. Ah, querido, Ele tinha fé para abraçar o que tinha sido dado para Ele. E que tarefa tinha sido confiada a Ele. Ele tinha coragem para enfrentar tudo que tinha que ser enfrentado. Lá no Evangelho de Marcos, na sua casa você lê, marca aí, Marcos capítulo 8, eu vou fazer menção, só menção, para a gente caminhar para o fim do culto, do versículo 33 e 34, Marcos 8, 33 e 34, lá na sua casa você estuda, olha para mim para eu fazer menção. Jesus estava com os seus discípulos, explicando para eles o que iria acontecer. Em poucas palavras ele estava dizendo: convém que o Filho do Homem, e todo mundo sabia que ele estava falando dele mesmo, vá para Jerusalém, e na mão das autoridades ele vai padecer, vai morrer. Aquilo para os discípulos soava como algo natural, humano. Essa é a diferença. Pedro ouviu aquilo, o mesmo Pedro que teve experiência. Pastor Fábio, Pedro ouviu a palavra, creu no coração e deu o passo? Um monte de vezes. Foi ele que andou sobre as águas. Ele ouviu, creu e andou. Foi ele que foi lá depois no mar alto, lançou a rede, pescou tudo de novo. Ele andava com Jesus, mas algumas coisas ele ouvia com um ouvido natural. A Bíblia diz nesse texto aqui de Marcos 8, que ele chamou Jesus do lado. Eu até imagino a cena. Você tem uma mente criativa, pode imaginar? Chamou Jesus de um lado, todo mundo estava ali sem saber direito, o que será que Jesus está falando? Quem é que vai morrer? Vai lá para Jerusalém para sofrer? O que está acontecendo? Jesus foi abordado por Pedro. Pedro disse para ele: Senhor, isso que o Senhor está dizendo não faz sentido não. O Senhor não vai para Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus, eu imagino, voltou para o meio dos discípulos, trouxe Pedro de novo, olhou bem para ele e disse: arreda-te de mim, Satanás, porque o que você fala é desse mundo, é natural, o que eu falo é sobrenatural, é espiritual. Para trás de mim, Satanás. Exatamente essas palavras que ele disse. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Aqui, querido, há outro estudo, outra campanha. Coisas de Deus e coisas dos homens. Nós vivemos nessa disputa o tempo todo. Nós ouvimos coisas de Deus e coisas dos homens o tempo todo. Nós ficamos nesse combate entre a carne e o Espírito o tempo todo. Pedro aqui representa as coisas naturais, as coisas dos homens. Ele não estava endemoniado, ele estava influenciado pelo sistema deste mundo. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, só que Jesus é espiritual, fala das coisas de Deus, diga aleluia por isso. Ele olha para o Pedro, ele não repreende Pedro, porque a luta não é contra carne e sangue. Ele diz: Pedro, por trás dessas suas palavras está um sistema humano, um sistema natural, que vocês acreditam e deixam se levar por ele. Arreda-te de mim, Satanás. Pedro não caiu perturbado no chão e os ministros de libertação tiveram que ir lá orar por ele. Não foi isso que aconteceu. O que Jesus estava dizendo é: há uma guerra entre as coisas naturais, e eu te repreendo, Pedro, porque isso aí não é fé viva, que vive experiência, contra as coisas espirituais. Jesus disse:
Eu vou para Jerusalém, sim. Mas Senhor, o Senhor vai morrer. Eu vou. O Senhor vai sofrer na mão das autoridades. Eu vou. E ele foi, porque ele via você lá. Ele via você. Ele via você lá. Que fé destemida. Que exemplo de fé destemida do meu Jesus. Ele é o meu exemplo maior. Esse tipo de fé, querido, eu sei o que eu vou encontrar lá, mas há um propósito nisso. Eu sei, querido, abra o seu coração, abra os seus ouvidos e receba esta palavra. Eu sei o que eu vou encontrar lá, mas eu sei o que Deus me disse. Eu estou indo de encontro ao propósito. Pedro pensava que ele estava indo de encontro a um sofrimento. Jesus tinha certeza no coração dele: eu estou indo de encontro a um propósito. Eu estou indo de encontro à vontade de Deus. Deus quer assim, foi para isso que eu vim a este mundo. Convém que o Filho do Homem vá, e ele morra, e ele vai sofrer, e o sangue vai ser derramado. Mas Jesus sabia, o sofrimento deste tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Jesus sabia o que ia acontecer, depois daquele vale profundo. Ele sabia: eu vou ressuscitar, e eu vou dar o direito a todos aqueles que me receberem, de terem vida e vida eterna. Até agora, Pedro, vocês estão influenciados por esse mundo, e não passa desse momento. Eu posso curar você, assim como eu curei tantas pessoas, até a menina que eu levantei o Lázaro, eu tirei do sepulcro, e todos eles vão voltar a morrer. Mas quando eu for levantado naquela cruz, eu atrairei a mim para todos, e não vai ter mais essa morte limitada. Eu vou garantir vida, e vida com abundância, e vida eterna. Há um propósito. Por isso, destemidamente, eu sei para onde eu vou para Jerusalém, eu vou para aquela cruz, eu serei levantado, eu vou ser crucificado, vai ser terrível. Por um momento eu vou no Getsemane, eu já vejo isso, vou suar sangue. Pode ser que eu até ore: Pai, isso é tão profundo, dói tanto, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha, porque eu sei que o Senhor vai resgatar a humanidade. Diga o seu nome bem alto. Eu sei que o Senhor vai resgatar aquela igreja, aquele homem, aquela mulher, e as drogas não terão mais domínio, e a prostituição não terão mais domínio, e a maledicência e a maldade deste mundo, e a religiosidade e os demônios não terão mais domínio sobre esta pessoa. O véu será rasgado de alto a baixo, e eu farei com que aquele povo seja livre, 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 pela vitória que eu vou conquistar na cruz do Calvário. Pela vitória que eu vou conquistar na cruz do Calvário. Não vai, Jesus, disse Pedro, nunca vou deixar que alguém te faça mal. Arreda-te de mim, sistema desse mundo, coisas dessa terra, humanas, vozes contrárias. Eu vou. E ele foi. Em Jerusalém, no Getsemane, ele suou sangue. O peso que ele sentia era tão grande, mas ele orou, permaneceu, foi traído, chicoteado, maltratado. Isaías profetizou no livro que tem o nome dele, no capítulo 53, há tantos anos antes, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Ele ficou ferido, não via beleza nenhuma nele. A Bíblia diz, querido, que arrancaram-lhe as barbas. Ele ficou inchado, transfigurado. Teceram uma coroa de uma planta espinhenta, colocaram na cabeça dele. Você diz que é o rei dos judeus? Então reine. E enfiaram aqueles espinhos na cabeça dele, e ele ficou transfigurado. Toda esta maldição era sua e minha, ele levou sobre ele. Toda esta dor, esta culpa era sua. Satanás fazia com você o que ele quisesse fazer. Quantas pessoas aqui eram escravas, dominadas, viviam nas trevas, mas por quem Jesus Cristo é, e por tudo que Ele fez,
você hoje é livre. Jesus suportou, porque Ele é o destemido dos destemidos. Eu vou ser chato, mas eu vou pedir para você bater palma mais forte. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o destemido dos destemidos. Ele venceu. Ele enfrentou a cruz, deu o passo. É para lá que eu tenho que ir, eu vou. Mas Ele, porque deu o passo, viveu a experiência. E hoje, querido, a cruz está manchada de sangue. Tem pedaços de carne enroscados na madeira daquela cruz, mas ela está vazia. E o trono que um dia Ele deixou dos céus voltou a ser ocupado, e todos hoje cantam: Santo, 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 digno é o Cordeiro que foi morto. Ele é digno de tomar o livro e abrir os selos, porque fostes morto e comprastes para Deus homens que procedem de toda raça, tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus Ele nos constituiu reis e sacerdotes. E hoje você não vive mais no império das trevas, mas você é filho e pertence ao reino de Deus nessa terra, querido. Por isso que você é um destemido, por isso que você pode ter uma fé que avança, que ouve, crê e dá o passo, porque Jesus te atraiu para Ele naquela cruz. Ele é o Cristo triunfante, Ele é o Cristo triunfante. Vai anunciando ao seu redor, são os minutos finais, põe um sorriso nos seus lábios, vai dizendo: Jesus venceu, Jesus venceu, Ele é o Cristo triunfante, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu para sempre. Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Leia comigo ali no painel, enquanto os instrumentos tocam, Hebreus, capítulo 12, versículo 2. O segredo da nossa fé. Não vai embora desesperado. Vamos dar pelo menos um passo de fé juntos. Tendo os olhos fitos em Jesus. O que Ele é? Autor e consumador da nossa fé. Em outras palavras, não está escrito ali, mas podia estar. É o destemido dos destemidos. É isso aqui que a gente tem que anunciar nos quatro ventos. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta. Estou falando que Ele sabia o que vinha depois da cruz. Ele conhecia o propósito. Ele tinha certeza do que vinha depois. Suportou a cruz, desprezando a vergonha. E hoje Ele assentou-se à direita do trono de Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus de graça e de bondade. O nosso físico, Senhor, está esgotado por ter vivido esses dias de conferência, porque o Teu sobrenatural nos invadiu de uma forma tão linda e tão grande. Mas o nosso espírito está regozijando, porque são dias de avivamento, dias de manifestação da glória do Senhor sobre cada um de nós. Sela, Deus, com o sangue do Cordeiro, a vida de cada uma dessas pessoas que veio ao altar durante a conferência, e que hoje, neste último culto de campanha, fechando esse ciclo dos destemidos, encerrando esta conferência, sela, Deus, manifesta o sobrenatural na vida de cada uma delas, a fé viva que elas professaram ter agora, que seja uma fé que leve a experiências. Mas eu estou orando agora por cada homem, por cada mulher que está aqui comigo nesta igreja, no final deste culto. Olha para esta casa, Senhor, olha para esta família, Senhor, olha para a vida deste jovem. Ele crê em Ti, ele não precisa dar o passo de fé de vir aqui na frente, mas aí no lugar dele, ele creu, ouviu a Tua voz,
e está dando um passo de fé, Senhor, aí no lugar. A igreja, Senhor, vai terminar esse culto sorrindo, celebrando, adorando, viva, cheia de fé, porque a tua palavra foi pregada, as boas novas foi anunciada com vida e na unção do Santo Espírito. Entra nesta casa, Senhor, entra como intervenção, a mesma unção que levantou Jesus do sepulcro, a mesma vitória que envolveu o corpo de Cristo, envolva a vida deste homem, envolva a vida desta mulher agora no poder, na autoridade do nome de Jesus. Que o terceiro dia chegue agora para a vida deste homem, para a vida desta mulher. Eu te louvo por Daniel, por Davi, por Abigail, por Débora. Eu te louvo por Josué, por Caleb, mas eu te louvo, meu Deus, acima de tudo, porque Jesus Cristo é a nossa fé, é a nossa rocha, é o destemido dos destemidos. E assim eu abençoo a tua igreja, Senhor, e a libero para viver o sobrenatural do Senhor. Sairemos daqui não como Pedro, ouvindo as coisas naturais dessa terra, mas sairemos daqui como Cristo, certos de ir para Jerusalém, convictos do propósito do Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado por cada homem, cada mulher de fé que esteve comigo aqui. Obrigado por essas dezenas de pessoas que tiveram um encontro contigo nesta noite. O diabo perdeu porque o Senhor venceu na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, Deus, continua agindo. Tu és Senhor da igreja, Tu és Senhor de cada casa, Tu és Senhor de cada família aqui, Tu és Senhor da Filadélfia, Tu és Senhor deste altar, Tu és Senhor deste povo que te ama tanto, Senhor, e que a cada quinta vem buscar a Tua graça. Que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno e abundante do Senhor Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com cada um de vocês, meus amados irmãos, queridos e abençoados do Pai, destemidos do Senhor. O Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, Filadélfia amada. O Senhor Deus levante o rosto dele sobre ti e te conduza assim nos passos do destemido dos destemidos.